Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa página da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. Boa noite, Mafalda. Boa noite, Bianca. Boa noite, André, Vera, Nanda e todos os outros aí que estão presentes conosco. Hoje a gente está recebendo a Michele, nossa amiga lá do Instituto Espírita do Amor, que vai falar para a gente sobre Maria, Mãe de Jesus. Normalmente a gente estava acontecendo as nossas lives sempre na quarta-feira, mas aí devido a alguns contratempos, alguém para estar conduzindo, então a gente vai estar alternando na quarta, na quinta-feira, conforme a minha disponibilidade de trabalho. E para dar início, vou fazer uma leitura de uma mensagem psicografada pela Ana Lúcia, que é uma parente de São José. Essa mensagem não está no livro e foi psicografada no dia 13 de 1 de 2007, e a mensagem que ela recebeu é do Eurípides Bassanufo. A escuridão, denominada por muitos como algo sombrio e tenebroso, assim não deve ser considerado, pois é na escuridão que podemos elevar nossos olhos aos céus e enxergar uma infinidade de estrelas que tanto brilham, e às vezes também temos o espetáculo em essa vasta escuridão do aparecimento da lua brilhante, formosa, derramando no seu brilho em forma de energia, para que assim possamos dormir tranquilos e sonhar com tudo aquilo que almejamos para nós e nossos entes queridos. Então, à luz do dia, ao calor do sol e ao nascer da água cristalina, Deus lhe cobre com as pétalas de rosas que cultivar-te, e se os espinhos lhe dói as mãos, não se perturbe. Eles também têm sua função elementar, para que sempre lembremos que, apesar de tanta dor, uma linda rosa, além da beleza, exala o mais doce perfume, representando a docilidade da vida. Assim, como se oferece as flores a alguém que se ama, ofereça seu amor àqueles que precisam de ajuda. Que Deus vos abençoe sempre. Eurípides Bassanufo, dia 3 de 1 de 2007, psicografia Ana Lúcia. Vamos agora, então, receber a nossa amiga Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda mais uma vez aqui na nossa página. Obrigada. Então, hoje a gente está recebendo a Michele, vai falar para a gente sobre Maria, Mãe de Jesus, né, em comemoração aí dos Dias das Mães agora neste domingo. Fica à vontade, Michele. Obrigada, Cadu. Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma alegria falar de Maria, é uma alegria estar nesse mês de maio, é uma alegria ser mãe, é uma alegria ter tido a oportunidade de encarnar mulher. Isso é maravilhoso. Eu mando um beijo muito gostoso, um abraço bem apertado para todo mundo que está com a gente. Que Jesus nos inspire, que nos ilumine, porque falar de Maria, nossa mãe, a Maria, Mãe Santíssima, Virgem Maria, Imaculada Conceição, independente da forma com que cada religião, com cada pessoa a chama ou a trata, é sempre uma alegria. Muitas pessoas, algumas religiões, não compreendem o amor, a devoção, a dedicação que outras religiões têm por Maria. Eu venho de um meio católico, onde a gente sempre participava nesse mês todo das comemorações de Maria, mas a forma mais linda que eu conheci Maria foi através do Espiritismo. A forma mais doce, principalmente através da narrativa de Humberto de Campos, que ele traz para a gente Maria em forma de poesia. Então, estamos no mês de maio, que é o mês das mães, é um mês que nos inspira. Então, vamos falar, vou colocar o óculos porque eu não enxergo nada para conversar com vocês. Se tiver algum comentário, eu não consigo ver. E a forma com que cada um de nós chama nossa mãe, a mãe de Jesus, Maria, não vem ao caso. A gente não vai discutir aqui a visão espírita, se é virgem, se não, se é imaculada ou não. A gente
vai observar Maria através da sua envergadura moral, porque é a forma que mostra o quanto a gente ainda precisa ser melhor, o quanto a gente ainda precisa ser mais respeitoso, o quanto a gente ainda precisa respeitar o sagrado feminino. Às vezes a gente cresce sem ter a importância do que é ser mulher. Eu até brinquei há uns meses atrás no meu Face que eu ia protocolar um pedido que eu não queria voltar mulher, não, porque na próxima encarnação eu queria vir homem. Mas a importância de ser mulher é muito grande e a gente vai entender. Então, Maria é um espírito de envergadura moral tão grande, mas tão grande, que a gente precisa se espelhar nela. Não há outra forma de ver Maria, de observar Maria, de seguir Maria, que não seja seguindo os passos dessa, que trouxe na terra, em forma de carne, Jesus, para trazer a boa nova. Uma das trabalhadoras do Cristo. Uma daquelas pessoas que cuidadosamente foi selecionada para vir aqui na terra, para que a gente tivesse uma mudança muito grande sobre o que é o amor. Então, a condição de ser mulher, de ser mãe, é o nosso assunto do bate-papo de hoje. Eu não falo palestra, porque é bem um bate-papo. Se tiver alguma pergunta, alguma mensagem que tiver a minha altura para responder, eu vou ficar muito feliz. E a gente para e pensa, você já parou para pensar na grandiosidade que é a gente nascer mulher? Porque às vezes a gente se desvaloriza tanto, às vezes tem mulheres que ficam em casa, que cuidam do lar, e elas ficam tão entristecidas, falam que não têm uma profissão, outras que têm jornada dupla, saem, vão trabalhar, voltam para casa, cuida dos filhos, às vezes tem uma jornada tripla, mas sem entrar nesse quesito, você já pensou na grandiosidade que é a gente ser mulher? Porque o corpo da mulher produz vida, gera uma vida, carrega uma vida, dá oportunidade de outros espíritos virem reencarnar na Terra. E isso é muito precioso, isso é muito grandioso. Deus não nos fez mulheres com sensibilidade, com afabilidade à toa. Então, para a gente entender a grandeza, para a gente tentar compreender o motivo de tantas pessoas admirarem tanto essa mulher de nome Maria, a gente vai voltar lá no ano de 33. Quando a gente pega o livro Boa Nova, pela narrativa de Humberto de Campos, a gente volta no tempo. É um livro que, se vocês não leram, é para a gente ter um livro de cabeceira, porque é maravilhoso. Cada conto, cada relato, cada história, cada narrativa ali é muito envolvente, então faz a gente voltar no tempo. Então, para a gente entender esse espírito tão grandioso que a gente admira tanto, vamos voltar lá. Imagina lá a gente voltando no tempo, lá no ano de 33, abril, primavera, no ano de 33, a gente vê uma mulher ajoelhada no chão da sua casa que orava a Deus e pedia proteção para o seu filho. Uma mulher assustada, aguardando uma notícia que ela não gostaria de receber. Quando, de repente, a sua oração é interrompida por batidas muito fortes na porta, apavoradas. E ela vai atender, e é João, um menino jovem que traz uma notícia para ela que ela tanto temia. E ele bate, ela abre a porta e fala: mãe, prenderão ele. E Maria, muito serena, muito confiante em Deus, diz para João: sob qual acusação? E João responde: acusaram-no de insurreição, mãe. Acusam-no de perturbador da ordem. E Pôncio Pilatos acaba de lavar as mãos. Eu venho correndo aqui contar para a senhora. E Maria olha para João e diz: João, leve-me até Jesus. E João tenta persuadi-la de toda maneira. Fala para ela: não, mãe, não é boa ideia. Jerusalém está vigiada, fiquemos em casa, eu lhe faço companhia. Maria não responde nada para João. Ela entra em casa, volta com o manto sobre a cabeça para protegê-lo do frio e diz para João: João, ele é meu filho, o meu lugar é ao lado de Jesus. Consegue voltar no tempo e ver essa grandiosidade, esse espírito que sabia o que estava por vir, que sabia que Jesus passaria por grandes tormentos,
que sabia que ela passaria por grande dor e sabia que era ao lado do filho que ela deveria estar. É sobre essa mãe, essa mulher tão cheia de virtude que a gente vai falar. Uma mulher carregada de amor, de coragem, de resignação. E uma mulher que andava muito ali afinada com Deus, muito confiante da sua proximidade com Deus. E que não temia, em momento algum, a vontade de Deus sobre a vida dela. É muito importante, porque a gente, quando passa por momentos de dor, a gente solta da mão de Deus, a gente se afasta de Deus e acha que Deus nos abandonou. E, na verdade, a gente que solta, que vai para longe. Porque existem mulheres, existem mães. Quando a gente fala mãe, nós estamos tratando sobre mãe, falando sobre mulher. Gente, são filhos gerados no nosso ventre ou filhos gerados no nosso coração. Existem mulheres que são tias, tias mais mães do que aquelas que geraram. Existem mulheres que são professoras. Então, não é necessário que a gente gere no nosso ventre, mas que a gente gere aqueles filhos do coração. Eu, antes de ter a Maria Júlia, tive como filha a minha sobrinha, que eu gerei no coração. Então, todos nós temos um pouco de mãe, mesmo que não tenhamos gerado. Tudo bem? É para todo mundo essa nossa conversa, para todos nós que somos mães. E para aqueles que são homens, que são pais ou que são irmãos, que são maridos, para que entendam a beleza, a maravilha que é ser mulher. Então, existem mães, existem mulheres que não suportam a ideia de acompanhar a dor dos seus filhos. Às vezes, seja no hospital, em que o filho está sofrendo muito, seja numa penitenciária, em que paga por algo que ele está, que seja necessário. Existem mães que não conseguem ir no velório, não conseguem se despedir. Eu vejo muitos relatos que falam que não conseguem dar o último adeus, porque as pessoas têm uma visão que querem guardar para si as melhores lembranças, e isso é muito justo, é muito compreensível. Mas quando a gente volta lá no ano de 33 e vê, ouve os relatos sobre os passos de Maria, Maria prefere passar cada passo, cada chicotada, cada tortura, cada suspiro, até o fim da vida do filho dela ao lado dele, entendendo a posição dela de mãe, que precisa acompanhar todo o martírio dele, e ajudando, mesmo que seja com o olhar, com o sorriso, se por acaso Jesus precisasse. Porque ela também já entendia a envergadura moral do filho dela desde pequeno. Há um relato nesse mesmo livro, Boa Nova, que ela conversa com a prima dela, Isabel, e Isabel Manuel Batista, em que elas falam que elas se preocupam muito com esses espíritos que são diferenciados, os filhos são muito diferenciados, que sempre estão atentos a auxiliar as pessoas. Então ela já sabia, ela sempre teve noção, desde o berço, desde tenra idade, que ali ela lidava com um espírito muito superior, com algo muito elevado, mas mesmo assim, caso Jesus precisasse da presença materna ao seu lado, ela estava ali para dar um sorriso, um olhar. E tudo isso, toda essa caminhada, toda essa dor, esse sofrimento dela, tendo noção de que Jesus era inocente, uma pessoa extremamente boa e justa, que ele não devia nada para ninguém. Estavam-no acusando injustamente. E naquele momento, Maria conversa com Deus e pede proteção para Jesus. Ela acompanha a sua crucificação, todo o seu martírio, a sua crucificação, calada. E muitas pessoas às vezes perguntam se ela não sofria. Claro, gente, mas sofre, sente dor. É claro que ela sentiu, em todo momento. É claro que ela sentiu cada vez que Jesus era ferido, cada vez que ele era humilhado. Mas ela acompanha calada cada passinho da sua crucificação. Imagina a gente passar com os nossos filhos o quão doloroso é. Até mesmo quando eles cometem algum erro, ah, alguma coisa que os fere ou que fere alguém, e eles passam por um momento de dificuldade, para a gente é doloroso passar com eles. E Maria recebeu a missão de trazer na Terra o espírito mais puro que passou por aqui. Por isso que ela desperta tanto questionamento.
As pessoas discutem tanto quanto a sua pessoa. A gente podia parar de discutir menos em relação a pequenos detalhes e seguir o seu exemplo de mulher. E a gente pode observar que a doutrina espírita é uma das doutrinas que mais respeita as mulheres, porque existem religiões do outro lado do mundo, ou até muito próximo da gente, que acredita até que mulher não tem nem alma. Tem lugares que as mulheres são trocadas por um camelo. É normal. Tem locais em que há casamentos e diversas mulheres, porque a mulher está ali somente, tão somente para reproduzir. Não é para educar, não é para fazer parte do núcleo familiar. Então, essa mulher que é tão admirada por nós, que nós chamamos de mãe, que nos protege nos momentos difíceis, vivenciou uma dor tão grande que transpassou o coração dela, como muitas de vocês que estão aí do outro lado já passaram também, e se identificam com a perda de um filho, algumas com a perda através do assassinato, através de uma doença, através de um erro médico, através de tantas formas que a gente fica achando difícil de entender, porque nós queremos vir e ser enterrados pelos nossos filhos, e não que a gente sepulte um filho. E Maria passa essa mesma dor que muitas pessoas que nos acompanham passaram também. E todos aqueles que acompanharam a vinda do Mestre Jesus, todos os que foram, né, cuidadosamente escolhidos, que a gente falou lá no início, foram muito importantes. A gente pega Simão Pedro, José, Tiago, Judas, cada pessoa que veio, que participou da passagem de Jesus na Terra, foi escolhido muito cuidadosamente para cumprir o trabalho, a missão aqui, de trazer o amor, de trazer a boa nova. Mas Maria teria uma relação muito íntima com Jesus, a mãe, aquela que acompanhou, porque muitos acompanharam Jesus por um período muito curto, outros acompanharam os seus ensinamentos, mas Maria gerou, Maria acompanhou desde a infância todos os passos de Jesus até o momento do seu desencarne. E para isso, para que uma pessoa viesse e acompanhasse um espírito tão puro, não podia ser um espírito mediano, não podia ser qualquer espírito para gerar Jesus, porque a atmosfera psíquica que deveria estar lá sempre impregnada devia ser de fluido muito puro. Jesus teve que se preparar muito para poder encarnar aqui na Terra. Então, ela precisava ter pensamentos, atitudes muito leves, muito serenas, sempre ligadas no bem, para gerar um espírito perfeito como é Jesus. Então, Maria foi escolhida por já ser um espírito com uma condição moral de trazer Jesus na Terra. Kardec até nos ensina que esse ato de gerar um espírito tão puro quanto esse só poderia ter sido dado a um espírito imaculado, limpo. Muitas pessoas chamam, né, de virgem imaculada, mas não é contestar se Maria era realmente virgem ou não. Maria era um espírito que não tinha débitos a quitar aqui com a gente, um espírito bom já, da categoria daqueles que vêm e reencarnam na Terra para impulsionar a humanidade ao progresso. Então, quando a gente fala, quando a gente admira, é bom se interessar por essa parte. Ela não tinha débitos aqui a quitar. Ela veio para ajudar a impulsionar, para a humanidade progredir. E Maria, além de mãe, foi mãe de Jesus, é uma trabalhadora com Jesus. Ela veio para trabalhar com ele, assim como os outros, como os apóstolos e tantos que deram passagem, assim como João Batista. Maria veio para auxiliar nesse progresso. Ela é uma colaboradora da obra de Jesus. Imagina a gente ter essa condição de ser colaboradora da obra de Jesus? A gente pega lá no livro Memórias de um Suicida, onde Ivone relata para a gente sobre um hospital dos Servos de Maria. Muitas pessoas já leram, já ouviram falar, muitos de nós têm conhecidos, têm parentes, têm filhos que desencarnaram através do suicídio. E a gente se pega muito com Maria, que no livro relata que ela tem um grupo, ela lidera um grupo de espíritos que estão lá naquelas regiões chamada, denominada de Vale dos Suicidas, para auxiliar esses espíritos. E também, eu não sei se vocês conhecem, e não dá para declamar aqui, mas é um poema muito lindo de Maria Dolores, discografia do Chico Xavier,
que fala sobre, depois eu copio, coloco ele nos comentários, que fala sobre o resgate de Judas, quando Maria vai resgatar Judas, e é um poema perfeito, que a gente não tem como se emocionar com a grandeza, com o amor que ela espalha. Então, em diversas obras espíritas, a gente tem um relato do trabalho incansável de Maria em acolher, em tomar cada um de nós como filhos dela. Não à toa chamamos de mãe. E antes de eu conhecer o Espiritismo, a história, o conhecimento sobre Maria, sobre o trabalho de Maria, para mim tinha se encerrado aí, até a crucificação de Jesus. E para mim ficava muito vago esse conhecimento que eu não tinha do que teria ocorrido. Eu também nunca busquei saber o que teria ocorrido com Maria depois da crucificação de Jesus. E a parte mais bonita, né? Acho que é uma das partes mais bonitas dessa trajetória de Maria, que a gente precisa se inspirar, porque ela não parou ali naquela dor de ter devolvido o seu filho, de ter tido um filho crucificado, é relatada em diversas obras. A parte mais bonita é que Maria vai morar com o apóstolo João, lá em Éfeso, onde eles montam uma casa, onde ela mora num lugar que acolhe as pessoas, que eles chamam de Casa da Santíssima. E ela seguiu as instruções de Jesus. Tem uma passagem que, se eu não me engano, está no livro de João, que quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria e para João Batista e fala: mulher, eis o teu filho. E olha para o discípulo dele e fala: eis a tua mãe. É para a gente compreender. Igual, eu não perdi um filho. Aí eu devolvi minha mãe. Esse mês é um mês que a gente tem muitas recordações, muitas lembranças, porque foi logo 2 dias após o Dia das Mães que ela veio a desencarnar. E a gente vê que, puxa vida, eu devolvi minha mãe, mas tem tanta mãe precisando de filho, e às vezes a gente devolve um filho, e tem tanto filho aqui precisando de um amparo da mãe, e Jesus já ensinou isso lá atrás, há 2000 anos atrás, que a gente precisa acolher a multidão. Então Maria foi servir, tanto Maria quanto João Batista foram servir, apesar da dor, da saudade que eles sentiam do mestre, eles foram servir. E ali começaram a espalhar ainda mais a boa nova de Cristo, o amor, o acolhimento a todas as criaturas. E Maria serviu até o último dia da sua vida. Por isso é tão interessante ver. As pessoas a consideravam mãe, porque desconhecidos, pedintes, sempre estavam passando ali pela casa dela, para alimentar, para dormir, para ser acolhido, para um conselho, para o que fosse necessário. Maria atendia as necessidades de cada pessoa, enquanto João Batista levava a boa nova de Jesus onde quer que necessitasse. E é muito interessante ver que ela passou toda a existência e chegou até a velhice. Quantos de nós está aí falando que quer ir embora, que não vê a hora, que está morto em vida, esperando o momento da gente partir para encontrar com quem a gente ama, estacionado na dor, sem servir, que é a nossa missão, que é o nosso trabalho aqui. Porque às vezes a dor é tão gritante, a dor está tão latente aqui dentro da gente que paralisa. Mas Maria fez diferente e é um caminho que a gente precisa seguir. E ela vai trabalhando, vai servindo, vai acolhendo todas as pessoas com muito amor, como se cada um fosse filho dela, como se cada um tivesse sido gerado por ela. São filhos que foram gerados no coração. E Humberto de Campos, na sua narrativa, fala de uma forma tão poética, tão bonita, que eu peço para vocês lerem toda a narrativa dele, do início ao fim do capítulo 30 do Boa Nova, porque é maravilhosa. E eu vou ler para vocês o trechinho final, porque eu gostaria de ter um final ao menos 0,01 parecido de merecimento, de encontro com aqueles que a gente ama, por ter feito o bem aqui, por ter servido aqui de verdade, sem brigar com Deus, com resignação, apesar da dor que a gente carrega. Porque Maria chega na sua velhice e Humberto de Campos narra para a gente assim: a velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo.
Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do Filho amado. Maria também sentia falta de Jesus. Maria também se pegava a orar a Deus e sentia falta do seu filho. Ela também lembrava o tempo que os dois viveram juntos, muito saudosa. E certo dia, de súbito, Maria recebeu a notícia de que um período de dolorosas perseguições estava sendo aberto para todos aqueles que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, de horrendos espetáculos. Maria viveu nessa época para ver a perseguição daqueles que seguiam os ensinamentos do seu filho. E então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor a seu filho. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a sua bênção. Era comum Maria receber as pessoas na sua residência, pedintes que passavam por lá, e todos o tratavam como mãe. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava tanta simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Nenhum lhe surgia até então para lhe dar, era sempre para pedir alguma coisa. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar? Seus olhos se umedeceram, sem que conseguisse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo que lhe estendeu as mãos e lhe falou com profundo aceno e amor: minha mãe, vem aos meus braços. E nesse instante, Maria fitou as suas mãos, tomada de profunda emoção, e viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E dirigindo o olhar ansioso aos pés do peregrino, viu também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Compreendeu a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração e falou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E como mãe carinhosa, ela quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida perto do coração. Suas mãos ternas o abraçaram quando a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar os pés do seu Jesus. Ele, porém, levantando-a, cercada de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse com carinho e transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexplicável ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o seu corpo paralisara enquanto ela ouvia ecos suaves das saudações dos anjos vindos do céu. No outro dia, duas pessoas foram buscar João para que assistisse Maria. Maria já não falava mais, mas mantinha uma expressão de serenidade por longas horas e ainda esperou um bom tempo para a ruptura dos laços que o prendia à vida material. E é interessante a gente ver que essa mãe tão saudosa do filho foi buscada por ele no derradeiro momento. E não para por aí. Todo o bem que ela praticou, todas as pessoas que ela amou, a todos que ela acolheu,
todos que ela foi mãe. Porque quando Maria se elevou, quando seu espírito saiu, se desliga do corpo, e Maria se desliga da terra, ela não via mais Jesus como aquela imagem daquele mendigo que fora lá visitá-lo. Ela sabia que certamente Jesus o esperava com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas ao mesmo tempo que ela era elevada aos céus, havia uma multidão de entidades angélicas que a cercavam, cantando hinos de glorificação. E ela, sentindo a sensação de estar se afastando do mundo, desejou ir lá visitar a Galileia. A um pensamento dela, eles captaram e promoveram a ela ir até a Galileia, sobrevoar sobre a Galileia. E ela ficou muito feliz, muito feliz. Muitas alegrias invadiram o coração. Mas quando Maria, ao invés de ir ter com seu Jesus, com seu filho tão saudoso, quando ela sabia que estariam de volta para o lugar que ela deveria ir, ela se lembrou de todas aquelas pessoas, todos aqueles discípulos que estavam sendo perseguidos por abraçarem a causa do seu filho Jesus. E em poucos instantes, quando Maria pensou nessas pessoas, o seu olhar já estava sobrevoando uma cidade onde ela pôde ver muitas prisões e um terrível calabouço. E Maria, junto com essa caravana, penetrou sombrios cárceres. Os condenados que lá estavam experimentavam no coração um consolo desconhecido com a presença dela. Maria se aproxima de um a um. Ela participou das angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Ela sentiu-se mãe de todas aquelas pessoas que estavam ali torturadas pela injustiça do mundo. Ela espalhou a claridade e a misericórdia do seu espírito entre cada fisionomia pálida e triste. Eram anciãos que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, eram jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou o coração de cada um antes de partir. Sinceramente, ela desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança. E ela pensou: o que eu posso dar para essas pessoas? Será que eu devo suplicar a Deus para eles a liberdade? Porque Jesus teria ensinado para ela que com ele, caminhando com Jesus, o jugo era leve e suave. E que é muito melhor esse jugo suave e leve do que uma escravidão com a falsa sensação de liberdade. Maria ficava muito preocupada porque ela não queria deixar aqueles filhos ali. Ela não queria deixar aquelas pessoas ali. E ela recordou que Jesus, eu vou ler esse trechinho para vocês, recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontestável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino profundo e enternecido, amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam e estavam encarcerados. Logo, a caravana conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando suave herança de nossa Mãe Santíssima. É tão interessante porque quem já leu Renúncia, quem já leu há 2000 anos, 50 anos depois, sempre pode observar
As pessoas que iam cantando, as pessoas que iam orando, aquelas que serão queimadas, lançadas às feras, que iam cantando, cantando, louvando. E quando a gente fala de Maria, quando a gente pede proteção, quando a gente recorda do ensinamento que o Chico, passando por um momento de dor e de tanta turbulência, que ele pede para que Emmanuel solicite à Mãe Santíssima uma palavra de consolo, e que ele traz para Chico a mensagem de que tudo passa, a gente precisa sempre olhar para o alto e agradecer por esse carinho tão grandioso, por esse cuidado tão grandioso que Maria tem conosco. Quando a gente ouvir cânticos nos templos, em qualquer lugar que a gente passar, de diversas famílias religiosas, não importa, a gente não pode esquecer de fazer no coração da gente também um silêncio, para que nossa mãe Maria, a rosa mística de Nazaré, espalhe o seu perfume para acalmar o nosso coração. Da mesma forma que Maria, muito desejosa de estar com seu filho, ainda olhou para a humanidade para auxiliar aqueles que seguem o amor de Jesus, aquele ensinamento que eles vieram aqui implantar, e a gente saudoso ainda demais de reencontrar aqueles que a gente ama, aqueles que partiram antes da gente, que a gente carrega um amor profundo, que a gente possa fazer como Maria, primeiro, olhar para a humanidade, olhar para aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão com o coração em dor, que às vezes estão encarcerados na dor emocional, que às vezes estão encarcerados realmente em uma prisão por algum delito, que a gente possa olhar para aqueles irmãos que estão encarcerados na inatividade de conseguir sair da situação, por exemplo, de rua, que a gente consiga ter o olhar de Maria antes de encontrar com aqueles que a gente ama, para as pessoas que sofrem, que às vezes estão olhando para a gente e implorando por ajuda, implorando que a gente ouça as suas dores. Hoje foi tão interessante que o Instituto foi entregar uns donativos, eu recebi as fotos, em um asilo, e eu lembrei de um asilo que a gente foi lá no sul de Minas visitar, e o quanto é importante a gente ceder os ouvidos para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa que agradeceu por eu ter parado e ouvido. Eu falei, gente, mas foi uma questão de 10 minutos. Como as pessoas estão precisando que a gente venha e sirva aqui, seguir esse exemplo de Maria, que carrega amor no coração. Ela estava com saudade do filho, sim, queria estar perto dele, sim, mas antes de subir aos céus, estar lá do lado dele, ela ainda teve mais um ensinamento grandioso na sua trajetória aqui. A gente para e pensa e fala, que espírito é esse? Porque se a gente pegasse cada história, cada narrativa daquelas pessoas que foram acolhidas e auxiliadas por Maria, seria muito difícil a gente falar aqui. Talvez a gente leria um livro gigantesco, seriam incontáveis páginas. Mas ela passou a vida, até a velhice dela, servindo, amando, caminhando com os ensinamentos de Jesus, que o filho dela trouxe. Ela é uma trabalhadora do Cristo. Que a gente possa ser todos os dias uma trabalhadora, admirar Maria, mas seguir os seus passos, acolher, tornar toda pessoa que a gente vê que necessita da gente em um filho também do coração, em uma pessoa, em alguém que a gente está aqui guardando, gerando um filho dentro do nosso coração. É para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para sofrer, para dor, para saudade. É claro que a gente não vai ter momentos de plena felicidade o tempo todo na nossa existência na Terra. Mas é muito importante que a gente tenha um amor que possa doar para toda a humanidade, sem distinção. Maria conviveu com seu filho, com todos os ensinamentos, mas quando ele partiu, quando ele volta para casa, para a espiritualidade, ela continua colocando todo o ensinamento de Jesus aqui, amando toda e qualquer criatura que a procurava. E a gente tem perdido tanto tempo em seguir esse caminho, em seguir esse exemplo. É muito importante, gente. É muito importante. Nesse mês que a gente vê tantas mães, foi uma semana tão difícil, a gente carregou a dor de tantas mães. Eu vi uma cena de uma mãezinha de Santa Catarina,
me perdoa que eu me emociono, ela segurando o caixão do filho, dando colo pela última vez para aquela criança, levando para ser enterrado. E ela carregou o caixãozinho dele assim nas mãos dela. Essa mulher está sendo também mais uma Maria. Hoje, amanhã nós teremos várias outras. Mas que a gente possa dar as mãos para cada uma das mulheres que se veem nesse momento, na dor que Maria passou, transpassando seu coração, uma dor inimaginável de devolver um filho, mas que a gente possa também dar continuidade à nossa existência aqui na Terra, assim como Maria, seguindo seu ensinamento, seguindo sua leveza e doçura, para que quando a gente esteja lá nos nossos derradeiros momentos, ou quando a gente esteja já retornando para a espiritualidade, aqueles que a gente ama possam vir como esse mendigo que bate a porta de Maria sem se identificar e depois fala que é Jesus. Que a gente possa ser recebido em festa do outro lado pelo bem que a gente praticou daqui, enquanto a gente esperava esse reencontro. Que a gente possa ter esse júbilo de ser recebido por quem nós amamos, porque nós estaremos caminhando lado a lado por eles. Que a gente tenha um pouquinho mais de inspiração do amor de Maria, não só nesse mês de maio, não só enquanto temos os nossos filhos conosco, mas sempre. Mamãe nunca vai deixar de ser mãe. A gente jamais deixa de ser mãe, mesmo quando o filho nosso parte. Que a gente agarre toda a oportunidade de fazer os nossos semelhantes também de filhos, porque o amor mais parecido com o amor de Deus por nós é o amor de mamãe por um filho. Que a gente possa ter aí muitos e muitos e muitos filhos agregados, mesmo que eles não saibam. Que a gente possa ter um amor tão delicado, tão grandioso, quanto o amor de Maria. Que Jesus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Que cada mãezinha, cada uma de vocês que está aí em casa, possa ser muito abençoada nesse Dia das Mães, tanto com os filhos que já partiram, quanto com os filhos que estão aqui presentes. Luta todos os dias pelos filhos de vocês e pelos outros que estão aí também necessitando do amor de mãe. Obrigada, Cadu. Muito obrigado, Michele. Nós agradecemos, né, que possamos ter um pouco de Maria em nossas vidas todos os dias, né? O amor, a doçura. Agradecer a todo mundo aí que esteve presente conosco, né? Lembrando que segunda-feira temos continuação do estudo do livro Ação e Reação, de Lamar, às 7 horas aqui na nossa página. Né? Estaremos estudando o capítulo 4 do livro. E para a gente encerrando, eu vou compartilhar a tela aqui do poema que a Michele falou, né, do retrato de Maria, psicografado do Chico. Aí para todo mundo estar assistindo, só um momentinho. Poema de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, no livro Momentos de Ouro. Retrato de mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim.
Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando-me que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muito bom, né, pessoal? Michele, mais uma vez, né, muito obrigado. Né? Feliz Dia das Mães para você, feliz Dia das Mães para todo mundo, das mães que fizeram presente aí na nossa live, né? Gratidão, muito obrigado. Obrigada a você. Que todos possam ter uma ótima semana, não, né? Ótimo final de semana, né? Já está acabando, já. Que todos possam ter um ótimo final de semana e uma boa noite. Assim seja.